O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, dando prosseguimento ao ensinamento que recebemos ontem na missa do batismo do Senhor, hoje o Evangelho nos apresenta o início da vida pública, quando ele começa a preparar aquele grupo de homens que estariam mais próximo dele e que seriam instruídos por ele para começarem a grande missão da qual nós somos o fruto. O chamado dos primeiros apóstolos se dá logo no início da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa a anunciar o reino de Deus, ele chama a conversão, ele pede para que nós tenhamos uma atenção muito especial com o Evangelho e, ao mesmo tempo, ele começa a passar essa responsabilidade para colaboradores, pessoas que o ajudam a levar adiante. Não que ele precise, eu acho bonito que Deus não precisa do ser humano, mas Ele quer precisar. Ele deseja envolver-nos nessa missão para que nós sejamos também valorizados e nos valorizemos. A salvação vem de Deus, mas Ele quer contar com cada um de nós, com cada homem e com cada mulher que, pelo batismo, tornou-se filho, filha de Deus e passou a integrar essa família bonita que é a família dos filhos e filhas de Deus. Anunciar o Evangelho, convidar as pessoas à conversão, implica, em primeiro lugar, nós, que somos colaboradores dele, buscarmos a nossa conversão pessoal cada dia. É por isso que é muito importante uma vida de oração fervorosa, para que nós tenhamos o espírito preparado e saibamos perceber com muita atenção até os movimentos que o inimigo faz para tentar prejudicar-nos. Procuremos
imaginar a cena que o Evangelho nos descreve hoje. Jesus que se aproxima desses homens que saíram de casa para trabalhar. Eles nunca imaginaram que naquele dia eles seriam chamados para uma mudança radical de vida. Os 4 primeiros apóstolos, os discípulos que o Senhor chama, estavam consertando as redes, estavam preparando os barcos para poder dar continuidade àquela vida que eles estavam acostumados a viver. Porém, Jesus faz uma mudança, propõe uma mudança para eles, e eles aceitam essa mudança. Simão Pedro e André, Tiago e João. Esses são os primeiros 4 que dizem sim ao projeto de Deus. Sempre me admirou porque a gente sabe que o Evangelho não pode descrever nos particulares como é que tudo aconteceu, mas me admira a prontidão como eles responderam. E eu tento me colocar no lugar deles e pensar como foi também a minha resposta. Tem gente que pede sempre para pensar. A minha experiência é que quando a gente sabe que o convite vem de Deus, nós temos que aceitar. Isso também se aplica nos serviços da paróquia, nos trabalhos das pastorais. A gente é chamado para uma missão. Se nós realmente confiamos no Senhor, a gente não pede tempo para pensar. Porque quando a pessoa pede tempo para pensar, aí começam a surgir todas as dúvidas. Tem gente que pensa tanto que chega aos 80 anos pensando e não responde e não realiza nada. Deus quer disponibilidade. Deus quer prontidão. Nós temos que estar prontos para responder. E isso traz uma alegria muito grande. Por quê? Porque se tem uma coisa que faz bem para nós, é confiarmos no Senhor. E nós estamos vivendo um período especial da história da humanidade. O ano da misericórdia que nós estamos experimentando, estamos vivendo, estamos dentro dele, é um ano especial para aprendermos a confiar em Deus, para reforçarmos a confiança que nós temos, para não nos deixarmos iludir pelas coisas transitórias, por aquilo que passa. Confiar no Senhor. Esses 4 discípulos confiaram. Confiaram mesmo. Interessante que o evangelista Marcos faz questão de dizer, no caso dos 2 últimos lá, Tiago e João, que eles deixaram seu pai na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Vinde, e eu farei de vós pescadores de homens. Eu farei de vós salvadores de almas. E não é só sendo padre, não é só sendo consagrado, religioso, religiosa, que nós conseguimos ajudar a salvar almas, não. Todos nós, batizados, temos essa missão bonita de ajudar nesse processo que é maravilhoso. Interceder por aqueles que estão no pecado, daqueles que estão vivendo mal. Às vezes nós perdemos muito tempo falando dos defeitos dos outros, quando nós deveríamos rezar por aquela pessoa que nós percebemos os defeitos. Pedir a conversão. Oferecer até algum sacrifício pela conversão daquela pessoa. Se nós alcançarmos a conversão daquele irmão, imaginem quanto mérito nós teremos diante de Deus.
Se nós alcançarmos a conversão daquela irmã, imagine quantos merecimentos nós teremos diante de Deus, e a gente não faz por interesse. Mas Deus, que é misericórdia e bondade, é grato pela nossa disponibilidade. Se tem uma coisa que me encanta, é quando eu entro numa paróquia e vejo aquele grupo de pessoas, todos interessados em fazer com que a salvação chegue a um maior número de pessoas. As pastorais, os movimentos, todo o trabalho que nós fazemos, às vezes a gente até olha e se questiona, mas esse povo está aqui por quê? Porque a fé em nosso Senhor Jesus Cristo os trouxe aqui. É pela fé, meus irmãos e minhas irmãs, que nós abraçamos a causa. Nós acreditamos no Senhor. Pedro, André, Tiago e João acreditaram no Senhor Jesus. E buscaram nele a salvação que eles almejavam há tanto tempo. Mas não ficaram com esse privilégio só para eles. Dedicaram toda a sua vida para salvar outras pessoas. E nós precisamos retornar sempre a essa palavra salvação, por quê? Porque nós caminhamos, iluminados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós desejamos alcançar a salvação. E só tem uma maneira de nos salvarmos, aderindo cada dia mais a nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo dele o centro da nossa vida. Da hora que nós acordamos até o momento de nos adormentarmos, que o nosso pensamento esteja sempre voltado para Ele. E isso nos trará uma paz espiritual que em nenhuma outra situação ou pessoa nós encontraremos, só nele. Paz interior, paz espiritual, paz na alma. O que adianta, dirá o Senhor, ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perde a si mesmo? Às vezes nós temos tantos objetivos na vida e esquecemos do principal. Formar-se, alcançar uma boa situação econômica, ter uma casa digna onde morar, formar uma família bem estruturada, ter um estilo de vida saudável, cuidar da própria saúde, zelar pelo bem da família e tal, coisas maravilhosas, mas nós não podemos esquecer do principal, que é o nosso crescimento espiritual. E nos últimos tempos, o que mais a gente observa é que as pessoas estão sendo negligentes justamente com o mais importante. Nós estamos desatentos com aquilo que é importantíssimo. Se nós estivermos bem espiritualmente, todo o resto vai bem. O trabalho, a família, os amigos, tudo irá bem à medida em que nós estivermos bem espiritualmente. Quando a gente para conversar, principalmente nos dias de hoje, uma das coisas que vem logo à tona é a situação de dificuldade, de crise que nós estamos enfrentando. Hoje a palavra da vez é crise, 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 crise. Devia ser creio, 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 creio. A gente devia rezar mais, sabe? Todo mundo preocupado com questão material. E poucas pessoas preocupadas com a situação espiritual. Isso é perigoso. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo? O que adianta alcançar tantas coisas e não ter paz espiritual? Não sentir a presença de Deus na própria vida? Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, todos nós, renunciar a toda vaidade, ambição,
sede de poder. Esses dias alguém dizia, com razão, que o poder é como uma droga. Tem gente que vive todo o tempo planejando como ficar por cima, mandar nos outros, ter poder. Para que isso? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo? Nós temos hoje diante de nós uma proposta maravilhosa, a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele chamou aqueles 4 primeiros discípulos para começar a formar o grupo que Ele depois confiaria a esses o início da igreja, Ele faz um apelo muito importante. Convertei-vos e crede no Evangelho. Isso já nos lembra a quarta-feira de cinzas, quando a gente, naquele gesto de humildade, entra numa fila para que o sacerdote marque na nossa fronte ou derrame sobre a nossa cabeça um pouco de cinza e repita justamente essa frase: convertei-vos e crede no Evangelho. Lembremos-nos disso, meus irmãos e minhas irmãs, e vamos buscar aquilo que é mais importante, a paz interior, a paz que só nosso Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Muitos de vocês que estão aqui na Basílica de Nazaré, que vieram para a missa, e muitos daqueles que nos acompanham pela Rede Nazaré e pela rádio web do nosso portal da Basílica de Nazaré, nesse momento escutam eu falar de paz espiritual e sentem esse desejo de paz. Todos nós desejamos. E só tem uma pessoa que pode nos dar essa paz: nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da misericórdia. E se nós formos de fato seres inteligentes, como nós cantamos a vantagem de ser, nós aderimos a Ele. Aderimos a Ele de corpo e alma e buscamos no seu ensinamento a força para cada dia vencermos os obstáculos e nos tornarmos verdadeiros discípulos e discípulas desse maravilhoso Mestre. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.